Então, a nossa primeira aula semestral, que vai ser dia 10/8. Então, vamos abordar aí, que é fazer uma retomada dos conteúdos sobre os conflitos e tensões no mundo atual e os avanços da indústria goiana. Então, por que nós vamos estar fazendo essa retomada? Porque lá na checagem, eu observei algumas dificuldades de alguns alunos. Então, alguns alunos tiveram uma certa dificuldade sobre esses temas, e aí então a gente vai fazer uma breve retomada. Vai ser uma retomada superficial, e aí então depois vocês estarão explorando esses vídeos e outros para estar compreendendo melhor. Claro que dúvidas vocês estarão lançando lá na plataforma ou pelo WhatsApp para a gente estar sanando elas, tá ok? Aí nós vamos falar sobre os conflitos e tensões no mundo atual, como nós já até abordamos nas aulas anteriores, né? Então, o século XX, ele deu origem à guerra total, né? Que foi a questão lá das guerras mundiais, tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial. Então, com o uso aí de alguns recursos tecnológicos para a época, então, eles colocaram um certo tormento no mundo, né? E aí, propriamente, nós temos o século XXI aí, que inaugura a era da insegurança, que foi a questão aí do ataque, principalmente dos Estados Unidos. A questão do 11 de setembro, né? Que foi a questão aí do ataque das Torres Gêmeas. Então, liderado aí pelo terrorista Osama Bin Laden. E aí, então, a partir disso, se passou a ter um receio aí de propriamente uma terceira guerra mundial, que ao observarmos, a gente vê que em todo o mundo acontecem conflitos, acontecem guerras, porém o homem ele teme por uma terceira guerra mundial. E aí propriamente a gente tem uma série de conflitos que acontecem na África, na Europa, propriamente na Ásia e muito pouco na América, que na realidade na América acontece mais a questão aí dos conflitos civis, principalmente aí questões provocadas por discriminação racial, como acontece muito nos Estados Unidos. No Brasil, a questão aí das guerras civis, questão aí da propriamente dos conflitos aí dos marginais com a própria polícia, ou entre eles próprios marginais, né? Então, há uma série de conflitos distribuídos por todo o mundo. Os conflitos, um dos conflitos provocados aí, nós temos a questão aí da guerra nuclear, que é algo ameaçador em todo o mundo. Então, apesar de a Guerra Fria ter terminado no início dos anos 90, o medo da possibilidade de uma guerra nuclear ainda paira sobre a humanidade, no entanto, diferente de como era no passado. Então, quando o risco de uma guerra nuclear viria quase exclusivamente de um embate entre Estados Unidos e União Soviética, hoje ele pode vir de diversos outros países. Então, nesse período aí, esse período do século XX, então todos temiam um conflito direto entre Estados Unidos e a União Soviética, que seria o uso desses recursos nucleares. E aí então, depois da Guerra Fria, o mundo inteiro passou a temer um conflito surgido aí de qualquer lugar do mundo. Tá? Então, uma das ameaças é a questão do uso das armas nucleares. E a questão das ideologias xenofóbicas? O que é essa ideologia xenofóbica? Na realidade, é a discriminação de pessoas estrangeiras, ou seja, pessoas que não são daquela região ou daquele lugar são discriminadas pelas pessoas daquele lugar, daquela localidade. E aí então, propriamente, como diz a palavra aí, né, ela tem origem grega e significa basicamente aversão ao estrangeiro. Então a xenofobia é um tipo de preconceito contra quem nasceu em lugar diferente do seu, como comentamos. Normalmente ela está associada ao racismo e expressa-se por vezes por meio da intolerância religiosa ou dos preconceitos acerca do local de origem da vítima. Tá? Então, essa ideologia xenofóbica também provocam certos conflitos, como acontece em boa parte do mundo aí, principalmente
na África e na Europa. Então, outro tipo de conflitos aí que a gente pode observar são questão aí dos conflitos envolvendo os sunitas e xiitas. Então, a divisão do mundo islâmico em duas perspectivas. Ou seja, o povo muçulmano ele está dividido em dois povos propriamente. E aí então a gente vê a questão aí da participação dos Estados Unidos, interferindo aí na relação entre a Arábia Saudita e Irã. E aí com essa participação a gente vê uma evidência maior desses conflitos entre os sunitas e xiitas, entre esses povos. E aí então a gente vê que também há não somente esses conflitos atuais, como desde antes esses povos já estavam em atrito. Então, outro tipo de conflito que a gente observa são os conflitos no continente africano, ou seja, principalmente na região norte da África. E, pelo contexto histórico, a África ela sempre teve sua identidade, de uma certa forma, corrompida, né? Então, a África ela sofreu muito com as práticas coloniais e aí a partir disso surgiu aí uma série de conflitos, principalmente por território e por alguns recursos naturais que vem acontecendo dentro do seu próprio continente. O momento aí que a gente observou foi a questão dos avanços da indústria goiana. Então, o que é esses avanços? Na verdade, a indústria dentro do estado de Goiás. Então, houve um certo crescimento desde a década de 70. Então, o Goiás tem hoje outro perfil na questão industrial. Então, os últimos 30 anos, o estado se industrializou bastante, o que é confirmado por diversos indicadores, como a evolução do emprego na indústria, a arrecadação tributária, a participação do PIB nacional e a taxa de crescimento. E no período de 91 a 2006 foi de 47,5%, maior do que a média do Brasil. Então a gente tira pelo polo industrial de Anápolis, polo industrial de Aparecida de Goiânia, a questão do setor agropecuário, que também tem uma participação nesse lucro, nessa economia do estado, porém o setor industrial foi o que tem mais avançado dentro do estado. Então a indústria de Goiás, ela registra um crescimento de 7 a 8%, principalmente aí no emprego formal durante o ano. Então é uma tendência que começou a manifestar-se no início da década e que faz do estado um dos que mais tem avançado na geração aí de empregos no setor em todo o país. Então o estado de Goiás avançou muito aí na questão aí da indústria. Então, com essas duas retomadas, espero que vocês possam ter compreendido um pouco melhor. E aí então, mais dúvidas a respeito a gente pode estar tirando lá no grupo ou na plataforma. Então, é óbvio que eu acredito que tem alguns alunos aí que não acompanhou as aulas da etapa anterior, porém vocês podem estar lançando suas dúvidas nos grupos, tá ok? Então, muito obrigado e boa aula aí.